Boa tarde. Hoje, dia 21 de janeiro, uma quinta-feira, e é lógico que a expectativa é muito grande com relação aos campeonatos regionais, que já iniciam na próxima semana, mas especificamente aqui na nossa região, Itajaí, Navegantes, Balneário, nós temos os eventos de verão, temos Itajaí Ativo, e logicamente que também tivemos aí a participação do handebol no final do ano passado, e esse ano nós tivemos agora a participação do voleibol. E para falar um pouco a respeito dessas atividades, e principalmente do voleibol, desses jogos importantes pela Liga Nacional, estará comigo aqui para fazer esse programa o Jânio Flávio de Oliveira, comentarista esportivo, e ao qual eu já cumprimento o Jânio. Boa tarde, Jânio. Como é que está a situação do esporte ativo, do esporte de verão e principalmente a participação de Itajaí no voleibol masculino na Liga Nacional? Boa tarde. Boa tarde, Eládio. Boa tarde, amigos da Univale. É um prazer mais uma vez estar aqui. A atividade está muito intensa, né, com os jogos de verão, os jogos de praia, vôlei, futebol. E a Liga Nacional de Vôlei, que depois de muitos anos, Itajaí voltou a investir nessa competição, no vôlei masculino, está disputando a Liga Nacional da Série B, que é um passo para chegar na Série A. Começou na semana passada, o primeiro jogo aconteceu aqui em Itajaí, no ginásio Ivo Silveira, que aliás uma grande surpresa, Eládio, o ginásio quase que lotado, diante da equipe do Caramuru, lá da cidade de Castro, no Paraná. E na estreia, a equipe do Itajaí Femel estava um tanto nervoso, até é normal quando há uma estreia de uma competição tão importante, acabou perdendo por 3-1. Fez uma boa partida, mas cometeu muitos erros. E nesta última quarta-feira, ontem, no segundo jogo, aí sim, aí a gente já conseguiu ver um time totalmente diferenciado, contratou um levantador chamado Bernardo, que deu um show de vôlei ontem lá no ginásio Ivo Silveira, e Itajaí acabou vencendo Santo André, que é uma forte equipe, por 3-2. Santo André havia estreado no final de semana e tinha vencido a equipe do Blumenau também por 3-2. Então ontem foi um jogo maravilhoso, uma participação intensa da torcida, empurrando o Pro Vôlei de Itajaí, e as parciais no primeiro set foi 32-34 para Santo André, 40 minutos de jogo nesse primeiro set, realmente um jogo muito intenso, igual para igual. Aí no segundo set, em 25 minutos, Itajaí reverteu, acabou vencendo por 25-20. No terceiro set, Itajaí desandou um pouco, né? A bola começou a não cair, começou a errar e Itajaí acabou perdendo por 25-19 em 27 minutos. Aí, no quarto set, aí sim, Itajaí fez um set primoroso, acabou vencendo por 25-22, aí veio o tie-break, né, Eládio? Aí o bicho pega. E Itajaí fez também um excelente tie-break e acabou vencendo por 15-13. Então, quero parabenizar todos os envolvidos, realmente, com essa equipe de vôlei, o excelente público. Agora, Itajaí vai jogar sábado, lá em Araucária, no Paraná, contra o Araucária. E na quarta-feira próxima, já é um compromisso do torcedor de Itajaí, aqui também no Ivo Silveira, vai enfrentar a forte equipe do SESI de São Paulo, que também está disputando essa Série B. E Itajaí realmente está credenciado a disputar aí essa vaga. Vale dizer que existe apenas uma vaga, um só vai subir. Então é uma competição muito difícil, Eládio, mas tem sido uma grande surpresa a presença de público e a aceitação do público. Isso é muito importante, esse detalhe, porque o voleibol de Itajaí estava muito tempo esquecido. Depois que o Zé Irã veio para cá, já há uns 2 ou 3 anos, se não me falha a memória, e começou a fazer um trabalho no Pro Vôlei, e aí a coisa começou a ter um encaminhamento. Desde 2009, o último investimento feito em vôlei em Itajaí foi em 2009. Então são 6 anos. São 7 anos. 7 anos. Vai para 7 anos. Então são 7 anos de um trabalho
que foi devagarzinho, foi subindo, chegou nos Jogos Abertos agora, conquistou o título nos Jogos Abertos e foi trabalhando. E o que me deixa muito mais satisfeito é nessa expressão que você me coloca, dizendo que o público fez a sua parte, ele compareceu no ginásio, ele empurrou a equipe de Itajaí, vestindo a camisa de Itajaí, numa competição importantíssima, que é uma liga, mesmo na Série B, mas é uma liga nacional. Liga nacional. E veja bem, a evolução do esporte, dos esportes olímpicos em Itajaí é uma coisa fantástica. Veja bem, nós estamos participando da Liga Nacional de Voleibol, nós vamos participar da Liga Nacional de Futsal através do Tipson e vamos participar da Liga Nacional de Handebol também. Então são esportes que vêm crescendo muito e o povo de Itajaí começou a aprender a gostar disso, até porque somos bicampeões dos Jogos Abertos, né, Eladio? Então algum fruto viria daí. E a equipe de Itajaí, tá, ela é formada pela maioria dos seus jogadores da base daqui. Desse trabalho de 3 anos do José Irã, lá na Fundação Municipal de Esporte e Lazer, e acrescentando uns 2, 3 jogadores de nível que foi contratado, até porque é importante, tem que ser. E quando a gente fala assim, mas é uma Série B, mas você tem que entender que o voleibol do Brasil é um dos melhores vôlei ou o melhor vôlei do mundo. Então, uma segunda divisão aqui no Brasil equivale a muitas primeiras divisões em muitos países do mundo. Então, realmente é uma competição forte, uma competição onde Itajaí está surpreendendo e esperamos que o público continue comparecendo e vá lá torcer também. E também os esportes de praia está acontecendo aí, ou seja, o trabalho da Fundação está sendo maravilhoso. Tem aí programa para todos os gostos, na praia da Atalaia e também na Praia do Mole. Tem aí as competições, tem o Itajaí Ativo também, tem várias atividades durante toda a semana para que você possa praticar o esporte de verão lá nessas praias, a qual a Fundação Municipal de Esportes tem feito o seu trabalho, o seu desenvolvimento. E lógico que, falando disso tudo, nós temos que falar também de um fato histórico, que o Jânio foi o protagonista desse fato histórico. O Barroso, que fez uma parceria com o Litoral, e logicamente que vai haver a troca do gramado normal, a grama, por gramado sintético. E houve uma competição entre as duas diretorias, do Barroso, do Litoral, e também membros da imprensa e ex-atletas, que estiveram no último sábado lá no Clube Náutico Almirante Barroso participando dessa confraternização. E, Jânio, me falaram, cara, que você fez o último gol no gramado, vamos dizer assim, né? Desculpe a redundância, gramado de grama oficial do Barroso. É verdade, teve uma grande confraternização. Como é que foi a festa? Olha, foi maravilhoso, tá? Foi os veteranos do Barroso, estreamos a sua ausência lá. Me falaram que você era barrosista, agora já estou meio desconfiado que você não é muito barrosista, não. Mas jogou lá o Juquinha, jogou... Mas o seu Adão Goulart estava lá. Quer dizer, foi uma festa maravilhosa. Foi um mesclado da equipe da imprensa com a diretoria do Litoral e os veteranos do Barroso. Tu fosse para que lado? Oi? Tu jogasse por quem? Eu joguei pela imprensa e pelo Litoral, né? Então tu já tá contra o Barroso? Não. Claro. O Litoral e o Barroso é a mesma não, coisa. Senhor, não, senhor. Se você tinha que jogar, você como membro da imprensa aqui, você tinha que jogar pelo Barroso. Não, a camisa verde do Barroso eu não ia vestir aquele dia. Aquele dia eu ia vestir aquela do Litoral. Eu adoro o Barroso. É azul? É azul? A do Litoral é azul. Claro, mas é azul. Então foi uma grande festa. Eu tive a honra e o prazer de fazer o último gol naquele gramado. Até depois o Celso chorou muito, o pai, a hora que começaram a arrancar o gramado, ele chorou muito. E ele contou, o Eladio, que aquela grama, o clube tem 97 anos, e aquela é a primeira grama plantada e nunca foi trocada. Ela sempre foi feito um trabalho de recuperação da grama, mas ela nunca foi trocada 100%, como a do Gigantão já foi trocada. Então aquela era uma grama quase centenária. E é interessante, né, quando a gente vê, né, um trabalho feito pelo poder público e pelo privado, né? O privado acontece rapidinho. Na terça-feira foi combinado que iria ser tirado o gramado do Barroso, que aliás fez um gesto muito legal, doou aquele gramado para o time lá de Penha, o Beira-Mar, né? O Beira-Mar, a grama do Beira-Mar praticamente não existia mais. E na terça-feira, anteontem, foi realmente já tirado o gramado do Barroso. A grama já está lá em Penha, no campo do Beira-Mar.
E a partir da semana que vem já começa a implantação da grama sintética no Barroso. Até abril a grama já vai estar pronta lá no Barroso. Então realmente é um trabalho muito sério, um trabalho que está acontecendo no Barroso. Agora a incógnita, né, Eladio? Como que vai vir esse time? Vai vir Barroso barra Litoral, Litoral barra Barroso, ou vai vir Barroso? Eu, sinceramente, eu tenho minha opinião, tá? Eu acho que estão trabalhando nos bastidores para vir como Barroso. Eu estou acreditando que vai ter um verde e um escudo. Não há essa possibilidade, até porque quem ganhou a vaga foi o Litoral, quem está inscrito na federação é o Litoral. Pode-se até colocar Litoral Barroso. Tinha um departamento jurídico tentando trabalhar, eu também acho difícil. Não, tem um detalhe também, me desculpe aí a ausência do presidente do Litoral, o Adriano, porque o Adriano é o seguinte, o Adriano ele disse taxativamente, ele disse no último domingo aqui para nós, nós estávamos falando com ele, há uma possibilidade de o Litoral não participar da segunda divisão. E ele disse taxativamente, não, nós vamos participar da divisão, como se ele fosse autoridade máxima. E nós sabemos que depende da situação do Atlético de Ibirama. O Atlético de Ibirama já se licenciou, já mandou o documento para a federação? O Atlético de Ibirama não se licenciou, ele não pediu licença, ele pediu afastamento do campeonato catarinense. Ele pedindo da Série A, ele automaticamente ele é conduzido à divisão inferior, que é a segunda divisão. Certo. Tá? Porque se ele pedisse licença... Mas só para o próximo ano, Eladio, ele não pode disputar licença. Não, mas se ele pedisse licença, tá? Tanto é verdade que na ausência do Atlético de Ibirama, subiu o Guarani. Que não é legal, tá? Porque o Guarani... Que não é legal. Porque o Guarani não é legal. Pela Lei Pelé e pelo Estatuto, o torcedor tem que ser obedecido o acesso e nunca o descenso. Nunca o descenso. O Guarani caiu, ele estava na segunda divisão pelo descenso. O Tubarão, pelo acesso, teria direito à vaga. Certo? Agora, na Federação Catarinense de Futebol, eles colocaram um artigo, tá, no regulamento de competições gerais, que no caso de uma equipe tal, aquela segunda que caiu permaneceria, que foi o caso do Avaí. Mas pela lei federal, o direito era do Tubarão. Na verdade, na situação também, a federação, ela tem a prerrogativa, tá, de rebaixar. Porque se você pede licença, que eu vou pedir uma licença por 3 anos, aí você volta automaticamente pela última, vamos dizer, voltaria pela Série C. Mas não é justo. Tá, pela Série C. Ele simplesmente abdicou de jogar a primeira divisão e caiu para a segunda divisão. Isso ainda é mas ele caiu para a segunda divisão, ele só pode participar pelo regulamento geral de competições da federação. Um time que cai um ano ou está cai para a segunda divisão, ele só pode voltar no ano seguinte. O Ibirama não pode voltar esse ano. Mas é exatamente. Ele caiu em 2015. Ele caiu em 2015, está voltando em 2016. Não, mas... Não. Claro, não, Eladio. Ele caiu em 2015. O Ibirama caiu no campeonato de 2015. Ele está retornando para jogar a segunda divisão. Tu estás confundindo como se o campeonato catarinense fosse esse ano. Não, você está certo, eu entendi o que ele caiu em 2015. Aí depois ele foi para a segunda divisão, houve o retorno do Guarani. Mas eu acho sacanagem. Não. Mas é sacanagem. Ó, já é a segunda vez que o Ibirama faz isso. Já aconteceu. Já é a segunda vez que o Ibirama faz isso. Já aconteceu com a Chapecoense. Isso. Já aconteceu com o Joinville. Já aconteceu com um monte de time. Mas a Chapecoense, que a Chapecoense tinha caído para a segunda divisão, tá? Aí num acerto com o Atlético de Ibirama, o Atlético de Ibirama se licenciou, automaticamente voltou a Chapecoense, certo? A Chapecoense, inclusive, foi campeã. Foi campeã naquele ano, tá? Então, já é a segunda vez que o Atlético de Ibirama faz isso. Aí o que a gente já fica uma margem de desconfiança. Pô, por que de repente, ele se licencia? Por quê? Qual foi o argumento dele? A exigência da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de fazer mudanças no seu estádio e ele não teria condições de fazer. O presidente falou que estava sem dinheiro, não tinha condições de manter um time na primeira divisão. Aí, de repente, volta o Guarani da Palhoça e ele se apresenta para jogar a segunda divisão? Eu não concordo. Um outro detalhe, tá? Ele só pediu para não jogar a primeira divisão. Ele mandou a solicitação que não iria jogar a segunda divisão. Então ele cairia. Nesse fato agora, só vamos saber se ele vai ou não participar da segunda divisão quando for convocado o conselho técnico, que vai ser agora no mês de fevereiro.
Então vai ser convocado todos os clubes da segunda divisão. Se o Atlético de Ibirama confirmar, ele vai participar. Nós estamos aqui encerrando esse primeiro bloco, e esse primeiro bloco tem apoio da Raio Roda Ciclopeças, a casa da sua bicicleta, ali na Stefano José Vanoli, no São Vicente, e você só fala com o seu Benício, tem lá todas as bicicletas do seu gosto para praticar o seu esporte. Vamos ao intervalo e voltamos em seguidinha, aí já falando da Copa São Paulo e também do Campeonato Catarinense, que está aí para começar na semana que vem. Bem, estamos de volta e agora nesse segundo bloco nós vamos falar do futebol e a primeira competição oficial aqui no Brasil é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é um celeiro de atletas. Eu não sei qual é a opinião do Jânio, eu tenho as minhas dúvidas aqui. Ficou muito mercantilizado essa competição. A qualidade não está importando, o que está importando é você trazer 150, 180 times, 200, 300, 400 times, colocar um monte de time ali para tentar tirar uma pedrinha aqui, uma pedrinha ali, tentar descobrir. Como espetáculo, acho que é muito pouco. Então, tivemos aí o início da Copa São Paulo e tivemos agora as quartas de final, onde tivemos aí a surpresa do Flamengo, venceu a equipe do São Paulo. São Paulo estava comendo todo mundo, estava bem cotado para brigar pelo título. O América Mineiro também ganhou nos pênaltis do Bahia. O Corinthians já tinha o único que deu uma goleada no Ituano, 6-1. E o Cruzeiro que ganhou o Sport por 2-1. E agora teremos aí a fase semifinal, o cruzamento entre Cruzeiro e Corinthians, e a equipe do Flamengo vai pegar o América Mineiro. O que se analisa da Copa São Paulo, gente? Ô, Eladio, eu quero começar falando sobre o que você disse no início. E eu concordo em gênero, número e grau. Tá? A Copa São Paulo de futebol, que era o grande campeonato que era uma se considerava, a grande vitrine, exatamente essa é a palavra, do futebol brasileiro, simplesmente virou um grande comércio. Virou um comércio de time de empresário, virou um comércio de pais de jogadores, virou um comércio de empresas. Quer dizer, você não sabe mais quem é quem. Olha, 160 clubes numa competição, vindo gente lá não sei da onde, até lá do não Haiti, sei da onde. Até do Haiti. Até do Haiti. Quer dizer, perdeu toda aquela essência da Copa São Paulo de Futebol Júnior que nós ficávamos esperando os grandes clubes, os clubes mais importantes do Brasil participarem e revelarem seus jogadores. Então virou um grande comércio, lamentavelmente, vêm, passam, destrói os campos, é uma festa, quer dizer, né? E no final sempre vai ficar os grandes clubes. Então se perde um grande tempo aí em eliminações. E em relação aos semifinalistas, Eladio, eu tenho acompanhado a Copinha. Aliás, eu sou um apaixonado por futebol de base e eu sempre brigo aqui do Marcílio Dias. Eu não aceito que o Marcílio Dias não tenha categorias de base. Então, eu já vinha assistindo alguns jogos do São Paulo e eu já dizia, o São Paulo não vai chegar na final. Aliás, foi um crime que cometeram com o Figueirense, num jogo de São Paulo e Figueirense. O São Paulo ganhou de 1-0, num gol totalmente ilegal. Foi uma falta fora da área, 1 metro fora da área. O árbitro do estádio de São Paulo acabou sinalizando o pênalti. O São Paulo ganhou de 1-0 e eliminou o Figueirense. Depois fui descobrir que esse árbitro que apitou esse jogo do Figueirense estava suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva. E o Coronel Marinho, que era o presidente de arbitragem da Federação Paulista de Futebol, escalou esse árbitro. E coincidentemente, 2 dias depois, caiu o diretor de árbitros da Federação Paulista. Você vê como que é as coisas dos bastidores, Eladio. Aí vieram para a imprensa, não, já estava acertado que o Coronel Marinho ia sair. Estava não. Ele escalou um árbitro irregular para apitar o jogo do São Paulo e eliminou o time do Figueirense. Não estou aqui pelo Figueirense, se ele merecia ou não merecia, mas pelo gesto e pelo ato que aconteceu. Então você já começa a colocar em dúvida as coisas. Então o time do Flamengo é um time superior, eu já tinha sido o jogo do Flamengo, ganhou com autoridade, ganhou de 2-0. O time do Corinthians é um senhor de um time de categorias de base, tá? É um invicto, a melhor campanha.
fez uma quarta de final fantástica contra o Ituano. O Ituano era a grande surpresa, eliminou o Grêmio, gol de 3-1 do Grêmio, e depois nas quartas de finais acabou tomando uma goleada de 6-1 contra o Corinthians. Na minha opinião, Flamengo e Corinthians são os grandes favoritos, mas essa gurizada aí, né, na hora do pega mesmo, aí a gente vai separar os meninos dos homens. Então, mas eu concordo plenamente contigo, é uma pena uma competição tão importante quanto essa ter sido comercializada do tipo que está sendo feito. Só confirmando então, a semifinal vai ser no dia 22, Cruzeiro e Corinthians, Flamengo e América Mineiro, e a grande final será na segunda-feira, no dia 25, aniversário da cidade de São Paulo. Com relação ao campeonato catarinense da Série A, nós teremos aí a abertura no dia 30, com 2 jogos, Chapecoense e Internacional. O Guarani vai pegar o Internacional, o Figueirense vai pegar o Brusque, o Criciúma, isso já no domingo, Figueirense e Brusque, Criciúma e o Avaí no domingo também, e Metropolitano vai receber o Camboriú lá na cidade de Jaraguá do Sul. Só corrigindo, Eladio, você falou Chapecoense, Internacional, Guarani e Joinville. Guarani e Joinville. Você falou Inter também. Falei Inter. Repetiu. Foi Joinville. Exatamente. É Joinville, então, né? Joinville. E tivemos aí alguns amistosos. O Camboriú já fez alguns amistosos, perdeu para o Rio Branco do Paranaguá por 1-0 e joga agora também nesse sábado mais um contra o J. Malucelli. O Figueirense também teve fazendo amistoso, empatou contra o Internacional de Lages em 0-0 e vai ter mais um amistoso agora contra o Metropolitano. Esse amistoso será no sábado também, Metropolitano e Figueirense. Esses amistosos entre clubes que vão se enfrentar daqui a pouquinho, tem validade? Pois é, antigamente, ou alguns anos atrás, isso não acontecia, né? Se fazia jogos, treinos e amistosos sempre com equipes fora do estado, até para não mostrar o teu potencial, né? E de repente começou a se fazer dentro do próprio estado. Eu, sinceramente, acho isso um grande risco, até porque é uma rivalidade. Eu lembro quantos jogos, treinos feitos com equipes, geralmente quebra o pau e ninguém quer perder, né? Mas até por uma questão de economia. E hoje, né, Eladio, não tem mais como você esconder muito, né? Hoje a imagem está instantânea. Ao mesmo tempo, o jogador foi contratado lá, o jogador já está sendo apresentado aqui. A Chapecoense fez também um amistoso ontem contra o Ipiranga de Erechim, acabou perdendo lá para o Ipiranga, e daí vem sempre aquela desculpa, o primeiro tempo foi 1-1, porque jogou com o time titular, aí o segundo tempo mudou tudo. O que eu penso assim, esses jogos amistosos e esses jogos treinos, o menos importante é o resultado. O mais importante é a avaliação que o treinador vai fazer de cada atleta, dentro do seu esquema tático, qual que é o potencial físico que está cada atleta. Então serve para isso. Agora, como resultado, eu sinceramente acho isso irrelevante. A Chapecoense, por exemplo, para mim, Eladio, para mim é o grande candidato. E foi a única equipe que perdeu. Quer dizer, perdeu lá para Erechim. Quer dizer, isso é bom também, é sinal que o treinador vai ter que acertar algumas coisas. Às vezes, num jogo treino desse, você acaba ganhando ou fazendo uma goleada, você acha que já está tudo ok. Então, eu acho importante, sim, esses jogos treinos para avaliação. É claro, ninguém quer perder. Ontem eu estava assistindo uma entrevista do Tite, ontem, o Corinthians ganhou ontem de 3-2 do Chácara. Ele falou assim, o repórter perguntou para ele, pois mas tu ia testar todos os jogadores, e daí você manteve o mesmo time de domingo? Ele falou assim, eu até tinha essa ideia, mas eu não gosto de perder. Quer dizer, time grande também tem compromisso, né? Você não pode aí, por exemplo, outro dia estava nas redes sociais, o Marcílio Dias fez um amistoso com o Atlético Paranaense, perdeu de 7-0. Quer dizer, tudo bem, o resultado é o menos importante, mas é 7-0. Todo mundo vai olhar que foi 7-0. Então, realmente, tem que tomar muito cuidado com esses jogos treinos. Eu tenho uma preocupação, porque terminou aí o campeonato, e eu li semana passada alguma matéria a respeito da Chapecoense com relação ao salário. Isso. Estava com problema de salário atrasado, e a Chapecoense, até informações anteriores, era o único time que estava nos trinques. Estava tranquilo, não devia para ninguém, não tinha problema nenhum, e depois vazou. Exatamente, o Avaí saiu com problema financeiro, o Figueirense também, desmanchou praticamente o Figueirense, mandou um monte de jogadores embora. Eu acho que desses clubes, os 5 que estão ali de baixo, o Metropolitano, Camboriú, o Guarani, o Internacional, se tiver um pouquinho de... pode até atrapalhar nesse primeiro turno. Com certeza. O campeão do primeiro turno já está
na final, na pior das hipóteses, na final. Ô Eladio, só em relação a Chapecoense, eu gostaria de fazer um parênteses aqui. Eu conversei com um colega nosso lá da Rádio Condá de Chapecó ontem, tá? Ele falou que essa foi uma notícia plantada, que não é verdade, tá? A Chapecoense está rigorosamente porque nós tínhamos anteriormente notícias boas. Né? Tá? Então ele falou que não, que lá está tudo certinho, a Chapecoense está com o pé no chão. Aliás, botou um dinheiro muito bom agora no cofre lá pelo Apodi, tá? A Chapecoense foi muito esperta, tá? Ela renovou com o Apodi, não deixou o Apodi sair, depois vendeu o Apodi. Então aí sim, aí o cara sabe fazer negócio. Como ele tinha 2 anos, para ele sair de lá, teria que pagar a multa. E foi isso que fez. Então os russos mandaram o dinheiro, a Chapecoense tem dinheiro no cofre, ele não deve não, pode ter certeza. E também o detalhe, o que pesa favoravelmente a Chapecoense, por ser um time mais jovem de todos eles, nasceu há pouco tempo, a Chapecoense passou trabalho para chegar onde chegou, e quando chegou com solidez, chegou com apoio de toda a comunidade, da região, dos empresários, e ainda mais chegando à Série A, com esse volume de dinheiro que entra da televisão. Então, a Chapecoense é uma equipe que pode vir a incomodar, com certeza. Exatamente. É aquilo que você falou, Silvio. Uma coisa interessante, eu até comentava hoje na Rádio Univale, todo início de temporada a gente ouvia dos pequenos times assim, não, nossa prioridade é não cair, vamos fazer um time para não cair. Esse ano eles estão falando assim, nossa prioridade, a nossa meta é a Série D. Eu já gostei, quer dizer, mudou o discurso. Até porque facilita, porque vão 2 para a Série D. Bom, nós já temos nosso tempo esgotado. Quero agradecer a sua participação aqui, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer. E estaremos de volta amanhã, mais uma vez, e já com o nosso colega Zélio Prado aqui juntamente com a gente. Um abraço e até amanhã.